Olá, meus irmãos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso Momento Teologando. Pastor Anderson Macedo mais uma vez com você. Eu quero falar sobre as cartas pastorais. O que Paulo trata dessas cartas, quais são os critérios que ele escolhia para escolher um obreiro, um pastor, um diácono, enfim, um líder espiritual, um líder ministerial, um líder eclesiástico para uma denominação. Já é um consenso entre os teólogos, no mundo da teologia, entre as ciências teológicas, que as cartas de Paulo a Timóteo e Tito são consideradas, classificadas como cartas pastorais, tá? Então, o correto é dizer carta de Paulo a Timóteo e carta de Paulo a Tito, e não, como alguns dizem, abra sua Bíblia na carta de Timóteo, no livro de Timóteo. Timóteo não escreveu nada, tá? E Tito também não escreveu nada. Então, carta de Timóteo, carta de Tito, estão errados esses termos. O correto é carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Tito, tá bom? Então, Paulo escreve, ou ele dita, e alguém escrevia, mas a autoria é dele, evidentemente, e enviava essa carta para Timóteo. Eram admoestações, orientações, recomendações, exortações, encorajamento, dicas que ele dava ali para o jovem Timóteo e também para Tito. Então, são consideradas cartas pastorais porque trata especificamente ou de forma majoritária no conteúdo dessas cartas sobre critérios, deveres, obrigações, ensinamentos, dogmas que eram direcionados a alguém que tinha responsabilidade pastoral em uma determinada congregação. Então, por isso, carta pastoral, pelo conteúdo, pela característica dessa carta, do que continha nela, do interesse de Paulo, do seu propósito nessa carta, nessas cartas, né? A 1º e 2º Timóteo, as duas cartas a Timóteo, que é 1ª e 2ª Timóteo, e a carta de Paulo a Tito. Agora veja bem o tratamento de Paulo, como é semelhante para Timóteo e para Tito. Primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo 2, Paulo fala bem assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Versículo 3. Quando eu estava em viagem, rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E aqui vai ter também outras recomendações que ele dá. Então, Paulo, em uma viagem missionária a Éfeso, ele se afasta, ele tem outras demandas e deixa Timóteo exercendo esse ofício pastoral, com a responsabilidade pastoral na congregação, na igreja de Éfeso. Agora, olha o tratamento dele, semelhantemente para Tito. Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Perceba a similaridade, não é? Que existe nesse tratamento de Timóteo de Paulo para Timóteo e de Paulo para Tito. Ele chama de filho na fé, de filho amado, de filho querido. Então era alguém da confiança dele. Tito e Timóteo eram da confiança de Paulo. E, semelhantemente, como ele disse a Timóteo, que tinha deixado Timóteo em Éfeso, olha o que ele disse para Tito, no capítulo 1, versículo 5 da carta a Tito. Foi por esta causa que deixei você em Creta. Timóteo ele deixou em Éfeso. E já que ele fala para Tito, foi por esta causa que deixei você em Creta. Aí ele fala quais são as causas. 2 pontos. Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Então perceba que tinha mais de uma congregação em Creta. Para que em cada cidade se constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Aí vem aqui outras e outras recomendações. Então a gente nota aqui que a responsabilidade de Tito era muito maior do que a de Timóteo ainda. Tito estava agindo ali como um tipo de bispo. O que era o bispo? O episcopal. Era o supervisor, aquele que supervisionava outros líderes, outros pastores, outros presbíteros. Então Tito tinha essa responsabilidade de colocar presbíteros, homens idôneos, capazes, chamados por Deus, para liderar aquelas congregações. Então, você percebe a semelhança na recomendação e no tratamento de Paulo com Timóteo e para Tito. Cartas pastorais. Agora, olha a recomendação de Paulo para que uma pessoa fosse obreiro. Obreiro aqui, gente, é usado no termo genérico, tá? Então, a Bíblia está utilizando esse termo aqui para se referir a alguém que está liderando a igreja. Podia ser um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo. Então, é esse termo genérico para designar alguém que tinha responsabilidade pastoral. Como a gente vê hoje, né?
Então é muito comum a gente ver hoje um diácono pastoreando, ou seja, tendo a responsabilidade de pastor em uma determinada congregação. Isso vai depender muito do tipo de governo de cada igreja, mas é muito comum isso. Isso existe. Presbíteros, evangelistas, enfim. Não necessariamente uma pessoa com título de pastor, mas que exerce a atividade, as responsabilidades de um pastor. Agora veja as recomendações de Paulo. É nisso que eu quero tratar aqui, sobre os critérios para a carta pastoral. Preste bem atenção. Eu listei aqui 25 itens, 25 critérios que Paulo sumariou, relacionou, destacou para que uma pessoa exercesse tal cargo. E você vai ver como isso está muito longe, muito diferente do que a gente vê hoje em muitos lugares. A gente não pode generalizar, não é verdade? 1 Timóteo 3, 25 itens eu relacionei, porque eu contei e marquei cada um deles. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, como eu disse, não é? Então, a palavra aqui é episcopos, pode se referir a bispo, pastor, um líder espiritual, aquele que está à frente de uma congregação. Então, não precisa ser necessariamente uma pessoa com título técnico ou teórico de bispo, mas a atividade que ele exerce. Então, é necessário, pois, que, vamos colocar aqui, obreiro falar, para ficar didaticamente mais compreensível. É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isso aqui é muito importante. A gente que diz que obreiro, pastor, não precisa estudar, não precisa ler. Bem, isso aqui é um critério bíblico. Então, se alguém quer ir contra isso aqui, fique à vontade. Ele deve ser apto para ensinar, deve ter aptidão para ensinar suas ovelhas, para orientar, para esclarecer. Então, ele tem que ter uma base bíblica, um fundamento bíblico, ele tem que ter uma formação bíblica, ele tem que ter um entendimento bíblico para ele orientar outras pessoas. Porque se a sua fonte não estiver boa, a ovelha vai beber água em outra fonte, não tenha dúvida disso. Apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, mas cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Ele não pode ser recém-convertido, não pode ser um novo na fé, ou seja, não pode ser uma pessoa inexperiente. Gente, o que tem de líderes de igreja que escolhe pessoas inexperientes para cargos que exigem grande responsabilidade. Isso não pode acontecer. Então, nós estamos falando aqui, não é da opinião do pastor Anderson Macedo, estamos falando de um critério bíblico, estamos falando de um fundamento bíblico, de uma recomendação extremamente bíblica. Ele está dizendo, não pode ser neófito, não pode ser novo na fé, não pode ser novo convertido, não pode ser inexperiente, ele tem que ter uma certa capacidade, já uma certa experiência. Observe, Davi, ele foi ungido rei com menos de 20 anos, mas só com 30 anos ele exerce efetivamente o reinado. Josué começou como um soldado ao lado de Moisés. Por quê? Porque ele começou a aprender, adquirir experiência. E quando Deus o chamou, ele já era um homem preparado. O sacerdote, já falei isso em outros conteúdos, em outros vídeos, ele exercia com 30 anos o ministério sacerdotal, o ofício sacerdotal. Mas ele começava com 20 anos como um levita auxiliar de um sacerdote experiente, como o exemplo de Samuel, que aprendeu com o sacerdote Eli, Eliseu, que aprende com Elias, né? E diversos outros casos, diversos outros detalhes aí que a gente vê nas escrituras de homens que aprenderam com outros homens para depois exercer cargos, responsabilidades. Então tem gente que é muito prematuro em ministério, em chamado. Isso serve tanto para a pessoa que quer exercer, quanto para aquele que quer designar alguém a um cargo. Então isso é muito importante, não pode ser inexperiente. Mais uma vez, é a Bíblia que está falando, tá? Outros pontos dentre os 25 que eu listei aqui. Ele tem que ter bom testemunho, versículo 7. Estamos fazendo a leitura de 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 7, tem que ter bom testemunho. Versículo 8, tem que ser respeitável, não deve ser inclinado ao vinho, não deve ser ganancioso. Ele tem que conservar o mistério da fé, ter a consciência limpa. Ele versículo 10, também esses devem ser primeiramente experimentados. O que é isso, gente? Testado, experimentado. Deixa ele em um trabalho de aspirante, tá? Um trabalho de aspirante. Ele tem que ser posto em trabalho de pequenas oportunidades para ver como é que ele vai se sair.
E você deve observar, o pastor ou líder do departamento deve observar como aquele obreiro vai se sair naquela atividade para ver se ele vai ter aptidão para cargos e responsabilidades maiores. Se uma coisa pequena, o obreiro se embaraçou todo, não se saiu bem, não rendeu, nem produziu, por que esse obreiro vai para um outro cargo, para outras responsabilidades? Evidentemente, é lógico que não vai dar certo. Não vai fluir, não vai ter eficácia, não vai ter resultado nenhum. Então ele deve ser primeiro experimentado, né? Não é ser testado com o termo pejorativo da palavra, na maldade, não é isso. É colocar ele como um aspirante, né? Passar por experiências menores para ver se vai ter condições de abraçar responsabilidades maiores. É isso que Paulo está dizendo. Devem ser experimentados. Então, aqui eu listei 25 itens. Você pode aí contar depois, você pode relacionar depois aí, 1 Timóteo capítulo 3. Então são vários critérios que Paulo está dando aqui, sobre o comportamento, sobre a natureza, sobre a índole, sobre a natureza dele, como ele age com as pessoas, até com o tratamento com os filhos, até na casa dele. Se ele não tem condições de governar a própria casa, como vai governar a casa de Deus? Ele tem que governar bem seus filhos, criar bem seus filhos, ser homem de uma mulher só, não é? Então, está falando agora do matrimônio, do casamento, dos filhos, da sua conduta, do seu testemunho. Então, são tantas coisas, tantos critérios que a gente vê hoje. Como são os critérios hoje aplicados para escolher uma pessoa ser obreiro? Tem lugares que, infelizmente, eu tenho tristeza em falar isso, que a pessoa é escolhida ao cargo porque ele é um político, nada contra a política, tá? Nós precisamos da política e dos políticos de forma responsável e séria para a nossa vida, mas a gente não pode confundir as coisas. Eu estou falando que isso não pode ser critério para uma pessoa ser escolhida ao cargo. Então, é avaliado o dízimo da pessoa, é avaliada a posição social dela, se ela tem um bom emprego, se ela tem um emprego consideravelmente bom, de destaque, de notoriedade. Então, infelizmente, tem muitos homens, tem muitos lugares que adotam critérios gananciosos, avarentos, materialistas, por interesses próprios, para escolher uma pessoa ao cargo, para manter aquela pessoa na igreja. É por isso que não prospera, é por isso que não dá certo, por isso que a obra não cresce, é por isso que as pessoas não sabem com quem se orientar e vai se orientar com pastores e obreiros de outras igrejas, porque na sua igreja não tem gente capaz, com responsabilidade, para orientá-las, para direcioná-las. Então, o critério bíblico das cartas pastorais são esses. 25 itens que Paulo relacionou aqui para que uma pessoa fosse escolhida. Paulo está dizendo a Timóteo e também para Tito, você tem que adotar critério e padrão para escolher alguém para tomar conta de uma congregação, tomar conta de um departamento, de um grupo. Então, a Bíblia está dando um norte, um direcionamento. Nós não podemos brincar com cargos e responsabilidades e sair dando cargos e responsabilidades às pessoas por vaidade, para agradar as pessoas, para manter as pessoas na igreja, porque ela tem um dízimo alto, porque ela é fulano, ciclano da sociedade, por causa do grau acadêmico dela, nada disso. Primeiro, Deus tem que chamar. Segundo, tem que avaliar se está dentro dos critérios da palavra de Deus, para que a pessoa não venha se embaraçar, prejudicar as pessoas e desandar a igreja do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, comente, curte, envie para outras pessoas, coloque aí nos seus stories. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, está escrito embaixo aí, inscrever-se, se inscreva em nosso canal, comenta, curte e Deus te abençoe e em breve voltaremos com outros vídeos.